Atos dos Apóstolos. Capítulo 27. Éfeso. Enquanto Apolo pregava em Corinto, Paulo cumpria sua promessa de voltar a Éfeso. Havia feito uma rápida visita a Jerusalém e gastar algum tempo em Antioquia, cenário de seus primeiros trabalhos. Daí viajou através da Ásia Menor, sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, visitando as igrejas que ele próprio estabelecera e fortalecendo a fé dos crentes. No tempo dos apóstolos, a parte oeste da Ásia Menor era conhecida como a província romana da Ásia. Éfeso, a capital, era um grande centro comercial. Seu porto estava coalhado de embarcações e suas ruas apinhadas de pessoas de todos os países. Como Corinto, Éfeso apresentava um campo promissor para o trabalho missionário. Os judeus, então amplamente dispersos por todas as terras civilizadas, estavam geralmente expectantes pelo advento do Messias. Quando João Batista estava pregando, muitos em suas visitas a Jerusalém, por ocasião das festas anuais, haviam ido às barrancas do Jordão para ouvi-lo. Ali ouviram eles ser Jesus proclamado como prometido e tinham levado as novas a todas as partes do mundo. Dessa maneira, a providência havia preparado o caminho para o trabalho dos apóstolos. Chegando a Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes que, como Apolo, tinham sido discípulos de João Batista e com ele alcançado algum conhecimento da missão de Cristo. Eles não tinham a habilidade de Apolo, mas com a mesma sinceridade e fé estavam procurando espalhar o conhecimento que possuíam. Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogados por Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, responderam: "Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo." "Em que sois batizados, então?" interrogou Paulo. E eles responderam: "No batismo de João." Atos capítulo 19, verso 2 e 3. Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: "É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas serão feitos, e contou-lhes quão gloriosamente havia essa promessa sido cumprida no dia de Pentecostes. Com profundo interesse e grata alegria, os irmãos atenderam para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses homens alcançaram a experiência que os capacitava a sair como obreiros para o campo da seara. Seu exemplo oferece aos cristãos uma lição de grande valor. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes. Sentem-se satisfeitos com o conhecimento superficial da palavra de Deus. Não desejam mudar sua fé ou obras e não fazem, por conseguinte, qualquer esforço para obter maior luz. Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecidos para eles. Aquele que se entregar inteiramente a Deus será guiado pela mão divina. Poderá ser humilde e aparentemente não dotado de dons. Contudo, se com coração amante e confiante obedecer a toda manifestação da vontade de Deus, suas faculdades serão purificadas, enobrecidas, revigoradas e aumentada sua capacidade. Ao serem por ele entesouradas as lições de divina sabedoria, um sagrado encargo ser-lhe-á confiado. Será capacitado a fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. A exposição das tuas palavras dá luz,
dá entendimento aos simples. Salmo, capítulo 19, verso 130. Há muitos hoje em dia tão ignorantes da obra do Espírito Santo sobre o coração quanto o eram os crentes de Éfeso. Não há, entretanto, verdades mais claramente ensinadas na palavra de Deus. Profetas e apóstolos têm se demorado sobre este tema. Cristo mesmo chama nossa atenção para o crescimento do mundo vegetal como uma ilustração da operação de seu Espírito para manter a vida espiritual. A seiva da vinha, subindo da raiz, é difundida para os ramos, promovendo o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim, o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, permeia a vida, renova os motivos e afeições e leva os próprios pensamentos à obediência da vontade de Deus, capacitando o que recebe a produzir os preciosos frutos de obras santas. O autor desta vida espiritual é invisível, e o método exato pelo qual é essa vida repartida e mantida está além da capacidade da filosofia humana explicar. Todavia, as operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, é a vida espiritual sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, precisa comer do pão da vida e beber da água da salvação. Precisa vigiar, orar e trabalhar, dando em todas as coisas atenção às instruções de Deus em sua palavra. Há ainda para nós outras lições na experiência daqueles conversos judeus. Quando receberam o batismo das mãos de João, não compreenderam completamente a missão de Jesus como aquele que leva o pecado. Mantinham sérios erros. Mas, com mais clara luz, alegremente aceitaram a Cristo como seu Redentor, e com esse passo de progresso veio uma mudança em suas obrigações. Ao receberem uma fé mais pura, houve uma correspondente mudança em sua vida. Como sinal dessa mudança, e em reconhecimento de sua fé em Cristo, foram rebatizados no nome de Jesus. Conforme seu costume, Paulo iniciou sua obra em Éfeso, pregando na sinagoga dos judeus. Aí continuou trabalhando por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. A princípio encontrou recepção favorável, mas, como nos outros campos, logo surgiu violenta oposição. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, e como persistissem em sua rejeição do Evangelho, o apóstolo cessou de pregar na sinagoga. O Espírito de Deus operara em Paulo e por meio dele, em seus trabalhos em favor de seus compatriotas. Suficiente prova fora apresentado para convencer a todos os que sinceramente desejassem conhecer a verdade. Muitos, porém, permitiram que os dominassem o preconceito e a incredulidade e recusaram submeter-se à mais decisiva evidência. Temendo que a fé dos crentes corresse perigo pela contínua associação com esses oponentes da verdade, Paulo se separou deles e reuniu os discípulos num grupo distinto, continuando suas instruções públicas na escola de Tirano, professor de algum destaque. Paulo viu que uma porta grande e eficaz se lhe abria, embora houvesse muitos adversários. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Éfeso não era somente a mais magnificente, como também a mais corrupta das cidades da Ásia. A superstição e os prazeres sensuais mantinham domínio sobre sua fervilhante população. À sombra de seus templos encontravam guarida os criminosos de toda a espécie e floresciam os mais degradantes vícios. Éfeso era o centro popular da adoração de Diana. A fama do magnificente templo da Diana dos Efésios estendia-se através de toda a Ásia e do mundo. Seu insuperável esplendor tornava o orgulho não apenas da cidade, mas da nação. Declarava a tradição haver o ídolo caído do céu dentro do templo. Sobre ele estavam escritos caracteres simbólicos, dos quais se dizia que possuía um grande poder. Livros haviam sido escritos pelos efésios para explicar o significado e o uso desses símbolos. Entre os que estudavam com atenção esses custosos livros
estavam muitos mágicos que exerciam poderosa influência sobre a mente dos supersticiosos adoradores da imagem no templo. Ao apóstolo Paulo, em suas atividades em Éfeso, foi dada especial demonstração do favor divino. O poder de Deus acompanhava seus esforços, e muitos eram curados de males físicos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos capítulo 19, versos 11 e 12. Essas manifestações de poder sobrenatural eram tão mais poderosas que as que já haviam sido antes testemunhadas em Éfeso, e de tal caráter que as não podiam imitar os habilidosos truques ou encantamentos de feiticeiros. Ao serem esses milagres operados no nome de Jesus de Nazaré, tinha o povo oportunidade de ver que o Deus do céu era mais poderoso que os mágicos adoradores da deusa Diana. Assim o Senhor exaltava seu servo, mesmo diante dos idólatras, incomparavelmente acima do mais poderoso e favorecido dos mágicos. Mas aquele a quem estão sujeitos todos os espíritos do mal, e sobre os quais dera a seus servos autoridade, estava para levar maior vergonha e ruína sobre os que desprezavam e profanavam seu santo nome. A feitiçaria havia sido proibida pela lei de Moisés, sob pena de morte, embora de tempos em tempos houvesse sido praticada secretamente por judeus apostatados. Ao tempo da visita de Paulo a Éfeso, havia na cidade alguns dos exorcistas judeus ambulantes, os quais, vendo as maravilhas por ele operadas, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Uma tentativa foi feita por 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Encontrando um homem possesso de demônio, disseram-lhe: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Porém, o espírito maligno disse: "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois?" E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos capítulo 19, versos 13 a 16. Foi dada assim prova insofismável da santidade do nome de Cristo e do perigo que incorreriam os que invocassem esse nome sem fé na divindade da missão do Salvador. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos capítulo 19, verso 17. Fatos que haviam sido previamente encobertos foram então trazidos à luz. Ao aceitarem o cristianismo, alguns crentes não haviam renunciado inteiramente às suas superstições. Ainda continuaram em certa medida a praticar a magia. Agora, convictos de seu erro, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Atos capítulo 19, verso 18. A boa obra se estendeu mesmo a alguns dos próprios feiticeiros, e muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versos 19 e 20. Queimando seus livros sobre magia, os conversos efésios mostravam que aquilo em que antes se deleitavam, abominavam agora. Foi por praticarem artes mágicas e por meio delas que haviam especialmente ofendido a Deus e posto em perigo sua salvação. E foi contra as artes mágicas que mostraram tal indignação. Assim deram prova de verdadeira conversão. Esses tratados de adivinhação continham regras e formas de comunicação com os espíritos do mal. Eram os regulamentos da adoração de Satanás, regras para lhes solicitar auxílio e obter dele informações. Retendo esses livros, os discípulos se estariam expondo à tentação. Vendendo-os, teriam colocado a tentação no caminho de outros. Haviam renunciado ao reino das trevas, e para destruir seu poder, não hesitaram ante qualquer sacrifício. Triunfou a verdade sobre o preconceito dos homens e seu amor ao dinheiro. Por essa manifestação do poder de Cristo, foi ganha poderosa vitória para o cristianismo na própria fortaleza da superstição. A influência do evento espalhou-se até mais amplamente do que Paulo imaginava.
De Éfeso, as novas circularam por vasta extensão, e forte impulso foi dado à causa de Cristo. Muito tempo depois de haver o apóstolo terminado sua carreira, estas cenas ainda viviam na memória do povo e eram um meio de ganhar conversos para o Evangelho. Supõe-se lisonjeiramente que as superstições pagãs tenham desaparecido dos locais mais civilizados em nossos dias. Mas a palavra de Deus e o severo testemunho dos fatos declaram que a feitiçaria é praticada neste século tanto quanto foi nos velhos tempos da magia. O antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como espiritualismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigos já falecidos. As Escrituras declaram que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Seus pensamentos, amor e ódio já pereceram. Os mortos não mantêm comunhão com os vivos. Mas, seguro de sua antiga astúcia, Satanás emprega esse engano para obter o controle das mentes. Através do espiritualismo, muitos enfermos, desolados, curiosos se estão comunicando com os espíritos do mal. Todos os que se aventuram a isso estão pisando solo perigoso. A palavra da verdade declara a maneira como Deus os considera. Nos tempos antigos, ele pronunciou um severo juízo contra um rei que havia buscado o conselho de um oráculo pagão. Porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. 2 Reis, capítulo 1, versos 3 e 4. Os mágicos dos tempos pagãos têm seu correspondente nos médiuns espíritas, nos videntes e nos cartomantes de hoje. As vozes misteriosas que falaram em Endor e em Éfeso ainda estão por suas palavras mentirosas desviando os filhos dos homens. Se fosse erguido o véu que está diante de nossos olhos, veríamos anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Onde quer que uma influência esteja afastando de Deus os homens, ali está Satanás, exercendo seu poder de feitiçaria. Quando os homens se rendem à sua influência, antes de se darem conta, a mente já está desviada e o espírito poluído. A admoestação do apóstolo à igreja de Éfeso tem de ser ouvida pelo povo de Deus hoje. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios capítulo 5, verso 11.